Unidade 4, seção 1, vai tratar a respeito de dopagem. Iremos compreender o que é doping e dopagem supervisionada, bem como conhecer as substâncias e os métodos que são proibidos em diferentes períodos competitivos. Então, o que é o doping? Via de regra, está associado ao uso de substâncias ou procedimentos capazes de induzir modificações que podem melhorar o desempenho físico e, consequentemente, esportivo dos atletas. Com base no Código Brasileiro Antidopagem, dopagem é definida como a ocorrência de uma ou mais violações das regras antidopagem. A Agência Mundial Antidopagem, WADA, World Anti-Doping Agency, é uma agência internacional independente financiada por governos e organizações esportivas de todo o mundo, responsável pela criação e pelo monitoramento do Código Mundial Antidopagem. Esse código é revisado periodicamente com o intuito de aprimorar e incluir informações necessárias para nortear adequadamente o processo de controle de dopagem. A última revisão do Código de 2021 foi aprovada por unanimidade na Conferência Mundial sobre Doping em Esportes na Polônia em 2019 e passou a vigorar em janeiro de 2021. Então, o doping não é um problema que afeta somente a população adulta, uma vez que a prática competitiva tem seu início bastante precoce em diversas modalidades. A aplicação de treinamentos intensivos altamente especializados, a pressão por resultados esportivos, as metas de rendimento, as comparações interindividuais e os aspectos motivacionais intrínsecos são apontados como fatores que podem induzir a população jovem ao uso do doping. Essa prática não é uma exclusividade do esporte de rendimento ou competição, pois o uso de substâncias como os esteroides anabólicos entre praticantes de treinamento resistido e outras modalidades de academia que buscam desenvolvimento físico para fins estéticos é dos mais altos. Então, olha o cuidado que nós temos que ter, né? Que nós comentamos aquele dia a respeito de que o profissional de educação física não é nutricionista, e nós não podemos, pessoal, induzir o uso dessas substâncias, né? Porque muitas vezes acarretam diversos danos aí na saúde. As substâncias e métodos proibidos. O controle de dopagem deve levar em consideração diferentes períodos competitivos e diferentes grupos de substâncias ou métodos. Segundo o ADA, algumas substâncias e alguns métodos são proibidos em todos os períodos, em competição e fora de competição. Outros somente no período competitivo, em competição. E ainda existem algumas substâncias que são proibidas somente para algumas modalidades esportivas. Então, vejamos a seguir, as substâncias e os métodos proibidos em relação ao período competitivo. As substâncias proibidas em todos os períodos, em competição e fora de competição, são os agentes anabolizantes, os hormônios peptídicos, fatores de crescimento, substâncias correlatas e miméticos, beta-2 agonistas, os moduladores hormonais e metabólicos, os diuréticos e agentes mascarantes. E os métodos proibidos, a manipulação do sangue e componentes sanguíneos, manipulação química ou física e o doping genético e celular. Entre as substâncias proibidas estão os estimulantes, narcóticos, canabinoides, glicocorticoides. E entre as substâncias proibidas em alguns esportes estão os beta-bloqueadores, que são proibidos em competição somente para algumas modalidades esportivas e fora de competição, quando indicado. O que é essa dopagem sanguínea e genética? Está relacionada a qualquer meio pelo qual seja possível aumentar o volume total de glóbulos vermelhos do sangue. Consiste em retirar 450 a 1.800 ml de sangue de uma pessoa e acondicioná-la imediatamente em um ambiente congelado, para que posteriormente seja feita a infusão desse sangue, processo chamado de transfusão autóloga, ou a infusão de sangue de um doador compatível, a transfusão homóloga. O efeito ergogênico relacionado ao doping sanguíneo ocorre por meio da infusão de quantidades superiores a 900 ml de sangue, normalmente estabelecidas entre 900 e 1.800 ml. O volume adicional de sangue autólogo contribui para o aumento do débito cardíaco e o aumento da capacidade de transporte de oxigênio. Lembram que nós vimos a capacidade de VO2 máximo?
devido à maior quantidade de hemoglobina, que é a proteína transportadora de oxigênio presente nas hemácias, impactando significativamente o VO2 máximo e o desempenho aeróbio. Então, por isso essa proibição. A dopagem supervisionada está relacionada à situação em que o atleta, devido a um problema de saúde ou condição equivalente, necessita de intervenção terapêutica que envolve a utilização de substância ou método proibido. Então, isso aí já é devido a alguma complicação de saúde. Existem muitas doenças que, apesar de não inviabilizarem o desenvolvimento atlético, se tratadas adequadamente, requerem a administração de substâncias proibidas, como é o caso de algumas doenças renais. O tratamento da anemia renal é feito com base em agentes estimulantes da eritropoetina, EPO, considerado uma substância proibida. Então, tem os casos específicos. Para esses casos, o Código Mundial Antidopagem prevê a possibilidade de obtenção de uma autorização de utilização terapêutica, AUT, expressa no Código Mundial Antidopagem de 2015. Aqui vimos o que é doping, conhecemos as substâncias e os métodos que são proibidos em diferentes períodos competitivos, especialmente os métodos de dopagem sanguínea e genética, assim como a dopagem supervisionada. Considero uma situação excepcional para os indivíduos que necessitam utilizar uma substância ou um método proibido com finalidade terapêutica. Então é isso, pessoal. Vamos para a próxima unidade dessa sessão.